Estruturas ternários em PHP, mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo com a classe final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Dessa vez a gente vai ver como trabalhar com a estrutura ternária aí dentro do PHP. Então, se você ainda não assistiu a aula aí que eu falo aí sobre estrutura if, eu vou deixar o link aqui para vocês poderem assistir. Também vou deixar o link aí da playlist do nosso curso de PHP completo, certo? Com todas as aulas que a gente já tem, para vocês poderem conferir e maratonar. Se estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, dá o joinha, deixa aqui seu comentário abaixo, o que você está gostando, o que você não está gostando, quais são as suas dificuldades, suas maiores dificuldades no PHP. E vamos lá para o código para eu poder te mostrar a estrutura ternária. Então, estou aqui com o meu VS Code aberto para a gente poder entender aí onde que se encaixam os ternários. Eu vou montar aqui um exemplozinho de if para vocês poderem entender aí o que é um ternário, tá? Então, basicamente, eu vou criar aqui uma variável, senioridade, tá? Eu vou definir, por enquanto, que essa senioridade ela é simplesmente um texto vazio. E aí eu vou fazer aqui, vou criar aqui uma variável idade. Essa variável idade eu vou colocar aqui que a pessoa tem 15 anos, por exemplo. E eu vou fazer o meu if. Então, vou fazer aqui o if. Se a idade for menor que 18 anos, eu vou dizer que a minha variável senioridade é menor de idade. Eu quero que esse texto seja atribuído. E aí eu vou colocar aqui, caso contrário, else. Eu quero que a variável senioridade ela receba o texto maior de idade, certo? E agora eu vou simplesmente dar um eco aqui nesse texto. Então eu vou dar um texto aqui no meu senioridade, certo? E agora eu vou rodar aqui o meu código. Então, se tudo der certo, vai aparecer aqui que a pessoa tem menos de 18, então ela é menor de idade. Então, até aqui, nenhuma novidade. Reparem que, nesse caso, eu criei aqui, uma estrutura que tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas para decidir apenas o que colocar dentro dessa variável. Veja que ela era um texto simples. Então, o que eu poderia fazer? Dentro do PHP existe uma estrutura chamada ternário, e essa estrutura ternário, ela basicamente é um if de linha única, ou seja, é como se fosse fazer um if em uma única linha. Então, como que a gente poderia utilizar aqui isso em uma linha? Então, eu vou comentar aqui o meu código, vou mover a minha variável aqui para cima, porque agora eu preciso que a idade exista. E aqui na senioridade, eu já vou fazer meu if aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, idade é menor que 18? Aí eu vou colocar uma interrogação, ou seja, isso daqui que eu coloquei aqui, o que eu coloco aqui depois da interrogação seria esse primeiro cenário aqui, ó. Ou seja, o que acontece se isso daqui for verdade? Então, se for verdade, eu quero que ele coloque na variável esse texto, menor de idade. Como que eu faço o else? Simples, 2 pontos, e aí eu coloco aqui o meu segundo caso. Então, agora, eu acabei de fazer o mesmo cenário, ou seja, todo esse if aqui, eu fiz ele em uma única linha. Então, se a idade for menor do que 18, ele é menor de idade. Caso contrário, ele é maior de idade. Vou rodar aqui e eu tenho aqui o meu código funcionando. Então, isso daqui é basicamente assim que funciona um ternário. A gente poderia utilizar outras formas, por exemplo, eu poderia saber assim, ó. Então, eu poderia criar aqui, por exemplo, uma variável logado. E aqui, botão. Eu quero saber qual vai ser o texto do botão. Se o texto do botão vai aparecer entrar ou sair, por exemplo. Então, eu tenho aqui uma variável que vai dizer se o meu usuário está logado. Ele está logado no sistema ou não está. Beleza. Com base nessa variável, então eu vou fazer o seguinte, ó.
logado, ou variável aqui, ó, logado, é igual a true, ou seja, é verdade, né, que logado é igual a true. Se isso daqui for verdade, o que eu quero que apareça no botão? Eu quero que apareça sair. Caso contrário, eu quero que apareça entrar. E agora eu vou ter aqui o texto do meu botão sair, porque o meu usuário está logado. Se eu colocar aqui falso, eu terei aqui que agora o texto do meu botão é entrar. Então, é assim que funciona aí os ternários. Claro, dentro de um ternário eu poderia colocar outras condições? Poderia. Então, eu vou voltar aqui, por exemplo, o meu exemplo da senioridade. Então, vou deixar tirar aqui, ó. Vou deixar o meu if aqui, certo? Agora, imagine o seguinte. Eu quero fazer o seguinte. Se ele tiver 18 anos até 59 anos, né? Até 59 anos, eu quero que apareça escrito adulto. E caso seja mais de 60 anos para cima, né? Então, se for mais de 60 anos, eu quero que apareça que ele é idoso, por exemplo. Então, como que eu faria isso? Então, idade menos do que 18, ele é menor de idade. E aí eu vou fazer aqui, como a gente já viu lá na aula de else, um else if. E eu vou fazer aqui, ó, a idade é maior ou igual a 60 anos, se for, a minha senioridade, ela será equivalente a idoso, certo? E caso contrário, ele terá aqui maior de idade. Então, se eu rodar aqui o meu código, né? 15 é menor de idade, vou colocar aqui 25. 25 é maior de idade, vou colocar aqui 70 anos, 70 anos é idoso. Isso daqui funciona, a gente já viu esse daqui funcionando. Agora, como que a gente teria que fazer isso daqui se fôssemos trabalhar com ternários, né? A gente teria que colocar um ternário dentro do outro. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui idade for menor do que 18. A idade é menor do que 18, então eu sei que ele é menor de idade, certo? Beleza. Se não, aí eu tenho que fazer agora um outro ternário aqui, ó. Então, se não é essa condição, qual é a próxima condição que eu tenho que testar? A idade é maior ou igual a 60? Então, idade maior ou igual a 60? Se for, vou colocar aqui a interrogação, vou colocar aqui o texto idoso. E se não for, 2 pontos, maior de idade. Ou seja, eu tenho aqui a mesma condição que eu tinha anteriormente, certo? Porém, com uma dentro da outra. Aí, o que eu vou ter que fazer aqui? Para isso daqui funcionar e não dar erro, né? Porque o que está acontecendo aqui? Ele está vendo que ele tem aqui uma interrogação aqui, uma interrogação aqui. 2 pontos aqui, 2 pontos aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar esse meu código aqui dentro aqui de parênteses, né? Porque senão, ó, se eu deixar do jeito que está aqui, o que o PHP vai entender? O PHP vai entender que eu tô... É como se isso aqui fosse uma linha só, né? Então, ele fala assim, mas que ternário estranho é esse? Que tem 2 interrogações e tem dois pontos aqui. Então, eu sou obrigado a colocar aqui a minha segunda condição dentro de parênteses. E agora eu vou ter aqui funcionando. Então, 70 anos é idoso, 25 é maior de idade e 15 anos ele é menor de idade. Tá? E aí, é claro, se você precisar ir fazendo mais condições, você pode ir colocando aqui um ternário dentro do outro. Mas, em geral, isso é considerado uma má prática, tá? Ternários, na maioria das vezes, a gente só utiliza uma única condição. Se for verdade, 2. E se for, né, se não for verdade. A gente evita ao máximo de fazer um ternário dentro do outro, porque apesar de funcionar e apesar de eu, ainda que, né, aqui eu tinha todas essas linhas e agora aqui eu tenho uma linha só, esse código aqui, ele é mais legível do que esse código aqui.
Então aqui, por exemplo, se você não quisesse usar o if, existem outras estruturas dentro do PHP que a gente poderia estar utilizando para fazer essa mesma decisão. Porém, fazer aqui com ternários, né? Então, imagina que você tivesse 10 condições aqui para você testar. Sei lá, o que você fosse fazer. Se o cara, por exemplo, você está fazendo um menu de uma aplicação, se o cara apertou 1, é uma opção, se apertou 2, é outra opção, se apertou 3, é outra opção, e assim por diante, você tem 10 opções. Se você fizer um ternário de 10 itens, não tem quem entenda esse ternário. A pessoa vai passar muito mais tempo tentando entender esse ternário, aquele monte de parênteses que vai ter um dentro do outro, do que propriamente vai acabar o benefício, né? Então, o seu benefício, apesar de você ter menos linhas gastas, você terá o problema aí da manutenção do código. O código vai se tornar muito ruim de entender, tá? Então, tenha isso em mente. E existe também, né, uma outra abreviação do ternário, que é a seguinte. Então, por exemplo, vou colocar aqui senha. Eu vou colocar a senha aqui, por exemplo, abc123 arroba. E aí eu quero falar o seguinte, senha do usuário. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, na verdade, vou criar aqui uma senha padrão também, né? Então, essa aqui, na verdade, vai ser a senha padrão. Então, essa é a senha padrão do sistema. Eu vou colocar aqui senha. E eu vou colocar aqui, por enquanto, que ela é nula. E aí, eu vou fazer o seguinte, a senha do usuário aqui. Então, como que vai ser a senha do usuário? Eu vou fazer um ternário de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou falar o seguinte, ó. Senha, interrogação, 2 pontos, senha padrão, certo? O que isso daqui vai fazer? Né? Então, deixa eu só dar um eco aqui na senha do usuário. Então, o que vai acontecer? Quando você faz dessa forma, você está verificando o seguinte. Se essa informação aqui for verdadeira, tá? Então, vamos supor que isso aqui fosse verdadeiro. Ele pegaria o que tem dentro dessa variável e jogaria aqui nessa variável. Caso esse cara não seja verdadeiro, ele vai pegar automaticamente esse dado aqui, que é padrão, e vai jogar ele aqui. Basicamente, seria a mesma coisa que eu fazer o seguinte, ó. Senha é diferente de nulo. Eu poderia vir aqui e falar, olha, na verdade, colocar assim, né? Senha é nula. Se a senha é nula, eu coloco a senha padrão. Caso contrário, eu mantenho a senha, certo? Então, por exemplo, isso daqui tem o mesmo resultado. Então, eu vou rodar aqui, ó. Então, falando assim, olha, a senha é nula. Opa, a senha é nula. Beleza, o que eu faço quando a senha é nula? Coloco a senha padrão. Ah, e se a senha não for nula? Eu mantenho a senha que o usuário digitou. Então, o usuário foi lá e digitou a senha. Beleza. A senha é nula, né? O cara não digitou senha, bota a senha padrão para ele. Ah, o cara digitou a senha, eu mantenho a senha dele, né? Poderia também estar invertido aqui. Então, por exemplo, poderia ser assim, ó. Certo? Então, é o mesmo resultado, ó. Então, a senha é diferente de nulo, ou seja, ele preencheu a senha. Se ele preencheu a senha, eu jogo a senha aqui. Ah, ele não preencheu a senha, joga a senha padrão. Então, isso daqui é um ternário. Porém, eu posso fazer isso daqui de uma forma mais curtinha, certo? E aí, o que o PHP vai fazer? O PHP vai avaliar isso daqui como um booleano. Então, ele vai ver se essa variável ela pode ser considerada uma variável booleana. Eu ainda não comentei com vocês, né, sobre coerção de tipos aí do PHP, sobre a forma com que o PHP converte o tipo, mas, por exemplo, se eu colocar aqui um texto qualquer, então eu vou colocar aqui um texto, certo? O PHP vai entender que isso daqui é verdadeiro, né? Uma string, ela é verdadeira, portanto, né, ela não vai cair aqui na senha padrão, isso aqui ele vai falar, opa, é verdade, e ele já pega o que tem aqui e já joga aqui dentro. Se eu passar aqui, por exemplo, uma string vazia, né, não passei nada, aí o PHP vai entender que isso daqui é falso. Então, o PHP ele consegue fazer algumas conversões, ele trabalha com algumas conversões, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui o número 0, por exemplo,
ele vai dizer também que 0 é falso. Olha, 0 não vale como um valor de 100. Então, você pode fazer dessa forma, e aí o PHP vai entender, ele vai avaliar essa variável aqui, e de acordo com essa variável, ele vai decidir se essa variável ela é uma variável que ele considera verdadeira, ele pega o valor e joga aqui dentro. Se ele considerar que essa variável é falsa, ele joga esse valor. Então, por exemplo, se eu passar aqui um array vazio, também ele vai considerar que é falso, tá? Então, é uma forma de fazer, e aí vai depender da sua situação, depende do caso que você estiver resolvendo. Se você precisar fazer uma verificação melhor, né, então você fala assim, olha, eu quero verificar se a senha está vazia, eu quero verificar se a senha tem X caracteres, eu quero fazer uma verificação a mais, vale a pena você fazer um if, ou você fazer um ternário com as suas condições, do que utilizar essa forma aqui, né? Essa forma aqui é um atalho, é um shorthand, né? É uma forma reduzida aí de fazer o ternário no PHP. Legal? Então, basicamente, essa aqui é a aula de hoje. Bem simplesinho. Se gostou, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, curte, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo.